isso que eu quero falar hoje, é realmente nós conseguirmos aqui adotar hábitos mais saudáveis, termos também nós uma responsabilidade pela nossa saúde. É verdade que muitas das vezes as pessoas desresponsabilizam-se da sua saúde, deixando isso nas mãos dos seus médicos de família, que quase sempre só lá vão uma ou duas vezes por ano, quando eventualmente consideram que têm que fazer alguns exames de rotina ou alguma situação de rotina, e então eu quero-vos dizer que nós temos que ser os nossos principais interessados na nossa saúde e, naturalmente, se nós aprendemos, também podermos estar despertos para as pessoas à nossa volta, não é? Os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, porque realmente começa a ser vulgar nós ouvirmos as pessoas em qualquer ocasião do dia queixarem-se que estão cansadas, que estão estressadas, que já não aguentam o trabalho, que já não aguentam o chefe, que já não aguentam a família. E isto começa a ser algo que é muito comum, mas não é normal, não é? Nós vemos crianças a queixarem-se que estão cansadas, nós vemos adolescentes a queixarem-se que estão cansados, nós vemos jovens no início das suas vidas em que não existe aquela pressão das responsabilidades, não é? Do agregado familiar, a queixarem-se que estão cansados, e de facto há algo que nós precisamos de entender aqui, que muitas das vezes esse cansaço, na sua base, na sua essência, tem desequilíbrios nutricionais, tem desequilíbrios de alimentação. As pessoas muitas das vezes comem, mas não se nutrem, ok? Uma coisa é comer, alimentar-me, nutrindo-me, dando às minhas células o alimento que elas também necessitam para trabalhar e colaborar comigo, e outra coisa é eu alimentar-me só apenas para me passar a fome, está bem? Então são coisas diferentes. Eu hoje queria trazer-vos aqui não só alguns produtos e percebermos como é que nós podemos de alguma forma também ter um up na nossa vida com a utilização destes produtos, mas essencialmente trabalhar a vossa consciência também. Porque é assim, se nós não tivermos conscientes das necessidades, não tivermos despertos para olhar para a nossa vida e fazer uma introspeção sobre este ou aquele assunto, os dias passam a correr e o que é facto é que as pessoas não passam, não pensam nisso. Ninguém vai agora sentar-se no sofá, tirar 10 minutos para pensar: estarei eu nervosa? Não, ninguém faz isso. Estarei eu exausta? Também ninguém faz isso. Será que aquilo que eu comi ao jantar serviu de alimento para as minhas células ou foi só para encher a barriguinha e acabar com a fome? Ninguém pensa assim. Então, se nós não tivermos às vezes aqui algumas iniciativas que sirvam também para nos ajudar a despertar, a alargar a nossa consciência, é difícil no nosso dia a dia retirarmos esse bocado para pensarmos em nós, na nossa saúde de forma adequada, está bem? Então, estes momentos que estes zooms vão tendo nas nossas vidas, de uma maneira ou de outra, vão sendo para que nós possamos alargar a nossa consciência, sermos pessoas de certa forma mais informadas, estarmos aqui envolvidas também com um núcleo de amigos, se assim se pode dizer. Eu sei que alguns de nós não nos conhecemos pessoalmente, mas conhecemos-nos via Zoom aqui e outros ainda nem tanto, mas se começarmos a vir com regularidade vamos nos todos conhecer, e o objetivo é nós estarmos aqui de certa forma, com algum entusiasmo e sermos proativos, ok? Não é porque está tudo a desmoronar à nossa volta que nós vamos também enfiar a cabeça na areia. Não, nós temos que, ok, o que é que eu posso fazer? Eu não estou bem, começo a perceber que eu não estou bem, então antes de ir ao fundo eu devo procurar ajuda. E aquilo que eu queria aqui chamar-vos a atenção é que muitas das pessoas hoje procuram ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, e eu venho da área da psicologia, tenho formação em psicologia e neuropsicologia, e devo-vos dizer que, graças a Deus, que já começa a haver alguma comunidade de psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, que começam a não querer dar medicação às pessoas, ou seja, ajudá-las antes a poderem equilibrar-se de forma mais natural. É verdade que em algumas situações de crise
ou mais agudas, a pessoa precisa dessa medicação, mas nós termos alguém que nos acompanha e que está disponível para depois nos aliviar essa carga de de tóxicos é muito importante, ok? Então, graças a Deus por isso, eu gosto muito de pensar que estamos também a caminhar a passos largos para um outro tipo de medicina, ok? Em Portugal a medicina integrativa está a alargar passos largos e eu gosto e sinto-me feliz por isso. Então dizer-vos que o cansaço, a exaustão, compromete a nossa saúde em geral. Muitas pessoas têm distúrbios de sono, muitas pessoas têm irritabilidade extrema, muitas pessoas estão sempre cansadas de manhã à tarde e à noite, e isso é sinais realmente de exaustão. Como é que nós podemos avaliar todos estes aspectos? Primeiro, perceber que tipo de alimentação estamos a fazer, se é uma alimentação demasiado rica em açúcares e carboidratos refinados, farinhas refinadas, é algo que naturalmente vai nos causar muito cansaço, muito desgaste, tira-nos energia, ok? Portanto, na parte da alimentação, diminuam um bocadinho esse tipo de alimentos se é que os consomem. Depois temos a parte da nossa suplementação. A suplementação não é toda igual. Enxaquecas quase insuportáveis, dizem-me aqui, que pode ter que ver com cansaço. Normalmente essas enxaquecas quase sempre estão associadas também a um quadro de muita tensão. Depois temos o sistema nervoso alterado, enfim, há uma série de fatores, naturalmente, que eu poderei falar depois com a Maura para perceber um bocadinho melhor. Mas dizer-vos que muitas das vezes o que nós temos é uma desnutrição, ou seja, os nossos alimentos não são os mais adequados, acabamos por nos alimentar mal e não fazemos a suplementação para corrigir aquele vazio nutricional que existe. Porque mesmo que eu procuro ter uma alimentação top, procuro escolher o melhor dos alimentos, eu tenho hoje um vazio nutricional que é proveniente do déficit de nutrientes que os solos já têm. Portanto, um espinafre que é cultivado num solo que está desnutrido, não tem minerais, qual é a quantidade de ferro que eu posso extrair desse espinafre? Eu até posso fazer uma sopinha toda XPTO. A questão é que isso não vai ser o suficiente para nutrir as minhas células, ok? Então a suplementação ela entra aqui precisamente para nos ajudar a completar aquilo que nós não conseguimos só pela via da alimentação. Existem suplementos que são suplementos básicos do nosso dia a dia, um multivitamínico, um ômega 3, umas fibras, uma proteína, mas depois existem suplementos específicos e é sobre isso que eu venho aqui hoje falar. É sobre um suplemento específico, no fundo ele trabalha muito a parte do nosso metabolismo, ok? Da parte do cansaço, é de extrema importância para a parte psicológica e venho-vos passar aqui hoje uma informação um bocadinho mais detalhada dos benefícios do Rhodiola, porque eu considero que realmente as pessoas, cá está, já vão tendo um grau de conhecimento da outra suplementação e depois às vezes há estes que ficam assim jogados ali para o lado e que podem ser de tanto valor. O rhodiola, de certa forma, é uma planta que é um adaptogénico, tal como alguns outros que já se tem vindo a ouvir falar, que se calhar podem ser mais conhecidos, o caso do ginseng, o caso do ashwagandha, que nos podem ajudar a nível inclusive mental a passar por momentos mais de maior tribulação de forma mais pacífica, controlar um bocadinho o nosso sistema nervoso. Então, dizer realmente que ele também tem uma resposta no nosso sistema imunitário para nos ajudar também neste processo. E digamos que aqui temos aí no slide, vocês já devem ter lido um bocadinho da história da origem desta planta, ok? E portanto, vamos passar aqui à sua composição. O Rhodiola, ele pertence à linha da XS, da nossa linha de suplementação voltada um pouco para a parte esportiva. Contudo, eu queria chamar a vossa atenção que este suplemento não é apenas e só para quem pratica desporto, está bem? Ele é muito utilizado para quem pratica desporto, mas ele tem extremos benefícios e é isso que eu vos quero trazer aqui hoje
para o mais comum dos mortais, e aí estamos todos nós, ok? Então, qualquer que seja a nossa próxima aventura, o Rhodiola serve sempre, está bem? Então, é um suplemento realmente de alto impacto e contém 4 concentrados naturais provenientes de plantas e vitamina C. Depois já vamos ver cada um deles. Então, é um suplemento. É um suplemento que cresce lá nos confins do Ártico Siberiano, onde realmente é colhido por agricultores de forma muito sustentável e aprovada com o rigor da Nutrilite. Porquê é que isto não poderia ser cultivado numa das quintas da Nutrilite? Porque não se dava, ou seja, isto só realmente cresce naquelas montanhas altíssimas com um ambiente que é realmente um ambiente muito inóspito e aí é que realmente essa florzinha ela se desperta. Então tem aqui realmente todo o selo e a garantia da Nutrilite para que nós consigamos então ter uma rhodiola com um consumo perfeitamente controlado. Cada comprimido ele contém 30 miligramas de vitamina C, que contribui já só por si para um funcionamento do nosso metabolismo da energia e também da função psicológica. E tem folhas de chá verde que são utilizadas para criar o extrato do chá verde, fornecendo então aqui 75 miligramas de cafeína natural em cada porção, portanto em cada drageia. Significa que esta cafeína que nós temos é cafeína que na realidade é taína, é proveniente do chá verde, está bem? Algumas pessoas que são mais sensíveis à cafeína proveniente do café conseguem tolerar esta cafeína, está bem? Portanto, se conhecerem pessoas que às vezes precisam de um up de energia, mas têm dificuldade, às vezes socorriam-se de um café, mas até nem podem porque depois sentem-se mal com a cafeína, experimentem o Rhodiola da XS. Então, a acerola e o espinafre completam os concentrados de origem natural. Nós temos aqui comida de verdade dentro destas drageiazinhas. Nós temos acerola, temos espinafre e temos também outros derivados de citrinos e são realmente cultivados e juntamente à acerola. Há algumas pessoas que dizem que não podem tomar chá verde nem cafeína. Já lá vamos. Eu pensei em tudo, não pensem que eu venho para aqui desprevenida. Estes são cultivados e colhidos recorrendo os métodos sustentáveis, como já disse, sem químicos nem pesticidas, das quintas Nutrilite. Portanto, o rancho El Petacal, no México, e a fazenda de Nutriorgânica no Brasil são realmente do México o espinafre e a vitamina C, a acerola, vem do Brasil. E eu aqui queria fazer uma ressalva. É que é muito interessante às vezes ouvir as pessoas dizerem mas eu também tomo uma vitamina não sei de onde e também é natural. Ok, dizem que é natural porque ela tem lá uma vitamina C proveniente de qualquer coisa e eventualmente uns pezinhos de umas ervinhas quaisquer. E tendo umas ervinhas quaisquer, sejam elas as que sejam, elas são consideradas naturais, porque têm uma ervinha, tem uma fruta lá dentro. Agora, foi cultivado com o controle de saber se tem pesticidas, herbicidas? Então temos que ter aqui uma grande consciência para o trabalho da Nutrilite, conhecer, as quintas elas estão abertas para que se possa conhecer, ok? E isto é para mim orgulho e ao mesmo tempo serve-me de sinto-me vaidosa, ok? Por poder realmente dar a cara por esta suplementação. Continuando na explicação da nossa rhodiola, então é realmente um extraordinário suplemento, baixo em calorias, sem adição de aromatizantes, corantes ou qualquer tipo de conservantes artificiais. É importante mencionar que só realmente as melhores companhias é que conseguem vigiar constantemente os processos de elaboração e terem atenção ao seguinte, como o calor e outros processos que danificam ou diminuem a eficiência dos próprios componentes, para assegurar que se mantenha a potência e os nutrientes-chave dos suplementos. Então, esta é outra ressalva, porque muitas das vezes as pessoas dizem: mas também tem lá a planta X, também tem lá a planta Y.
Ok, vocês sabem que dependendo, porque é assim, as plantas têm que passar por um processo de desidratação, então chega a uma determinada altura que aquilo tem que ser, de alguma forma, controlado por alguém naquelas estufas para ser esse processo de desidratação. Se o calor for a mais para, por exemplo, acelerar o processo e tudo ser mais rápido e despachar mais e conseguir produzir mais, isso vai danificar as plantas, ok? E danificando as plantas, nós vamos de lá tirar o quê enquanto benefícios? Muito pouco. E então, todos estes cuidados a Nutrilite tem para nós termos realmente o melhor da natureza juntamente com o melhor da ciência. Agora vou-vos dar assim algumas razões, e são umas 9, 10 razões para vocês poderem utilizar a rodiola. Então, a rodiola, em primeiro aspecto, ela é muito importante mesmo para gerir o stress físico e mental e atua contra a síndrome de fadiga crónica. E isto eu queria chamar aqui à vossa atenção e por isso hoje basicamente as mensagens que eu mandei referia-se à questão de todas as pessoas à nossa volta basicamente se queixam que estão cansadas, nós próprios muitas vezes sentimos um cansaço tremendo e o que é facto é que passa um dia, passa outro e passa outro e vamos tentando ver se a coisa melhora, mas nem sempre melhora. E deixem-me dizer-vos o seguinte: quando nós temos o nosso sistema realmente muito cansado, isso vai levar a que o nosso próprio sistema imunitário, o nosso sistema nervoso, a nossa parte endócrina comece a trabalhar pior. E muitas das vezes nós adoecemos e adoecemos não propriamente com o stress, mas derivado ao stress. Então, eu queria deixar aqui uma chamada de atenção. Nós estamos a entrar novamente, nós temos aqui duas alturas perigosas, ok? Temos uma altura que é a chegada do outono, o pessoal está todo on fire com o verão e muitos a trabalhar, outros até tiraram férias, temos muito sol e sentimos-nos mais animados, mas o que é facto é que depois com a chegada do outono, a quebra da luz, as pessoas acabam muitas das vezes, o esquecimento também pode vir, sim, o esquecimento, a falta de atenção, quando nós estamos muito cansados. Então, dizer-vos que temos que estar muito atentos aos sinais do nosso corpo e nesta altura nós começamos a querer dar tudo, porque muitas pessoas até arranjam, estou a falar aqui mais na região do Algarve, muitas pessoas arranjam mais um part-time, mais outro part-time e acham que conseguem dar conta de tudo e depois chegam ali ao mês de julho, nem chegam a entrar em agosto. E alguns, como eu conheci o ano passado e há 2 anos, vão direitinhos ao hospital, à urgência, com taquicardia, com outro tipo de sintomas e depois ai, porque o pai já sofria de coração. Não tem nada a ver com isso, tem que ver que nós temos que nutrir o nosso corpo, nós temos que dar combustível bom ao nosso corpo. E se não o fazemos, ele mais tarde ou mais cedo vai nos entregar, ok? Então é mais ou menos nós estarmos aqui com esta atenção redobrada em alturas que eu não estou mal, mas eu sei que vou produzir mais, eu sei que vou trabalhar mais, quer seja na escola, na faculdade, ou seja no trabalho. Então eu, para não estar mal, eu vou começar a fazer rodiolantes, ok? Depois, chega ali à altura do final de setembro, princípio de outubro, rotinas novas, voltar tudo à escola quem tem filhos, os trabalhos alteram-se e normalmente as pessoas começam a sentir também uma quebra. Então aí também voltar outra vez, porque esta melhora que o Rhodiola nos provoca em termos deste stress físico e mental é tremenda, ok? Em baixo tem aqui um bocadinho da história que vocês entretanto já devem ter lido e eu vou passando à frente. Dizer que os efeitos do Rhodiola atribuem-se à sua propriedade para melhorar a efetividade neurohormonal sistémica, com uma melhoria realmente do desempenho a nível celular de todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Melhora o efeito anabólico hormonal, o que reflete principalmente nos músculos, tendões, ossos, colagênio e pele. Contribui para um funcionamento ótimo dos sistemas corporais, como o caso do sistema nervoso central, sistema hormonal, hepático e digestivo, renal, pulmonar, cardiovascular, imunológico
entre outros, ok? Portanto, é muito, muito importante. Segundo aspecto, aumenta a resistência física perante uma ampla margem de stressores, quer sejam de origem física, química, psicológica ou biológica. Eu muitas das vezes recorro, para vocês terem uma ideia, ao rhodiola numa situação de luto, alguém que passou realmente por a perca de alguém, de um ente querido e que está a ter muita dificuldade em conseguir gerir psicologicamente aqueles seus dias, e no luto ele também pode ser uma ajuda muito importante, como também numa situação de divórcio, numa situação de um filho que saiu de casa, numa situação de alguém que inesperadamente foi despedido. Ou seja, quando nós somos expostos a dores psicológicas muito fortes, o rhodiola pode ser um excelente aliado. Então, incrementa a energia e a estamina, que é no fundo o vigor e a capacidade de resistência, que pode ser físico ou mental, ou mesmo ambas, no ser humano. Aumenta então a força muscular e a sua definição, e por isso ela é tão utilizada na prática desportiva. Aumenta a produção de moléculas de alta energia, como o caso do ATP, que é a adenosina-trifosfato, e o CP, o fosfato de creatina, no tecido muscular, para além de melhorar o consumo de oxigênio nos mesmos. Como também melhora a resistência ao ambiente estressante. Então, dizer-vos que muitas das vezes as pessoas estão muito preocupadas em tomar determinado tipo de suplementos desportivos, nomeadamente as creatinas, mas temos aqui algo que pode auxiliar o nosso rendimento em termos de treino e pode potenciar a creatina que nós já temos e que vai sendo formada a partir da alimentação que nós temos, ok? Portanto, termos aqui esta consciência também é interessante. Depois, seguindo, terceiro aspecto, para tratar depressão e ansiedade. Inclusive existem estudos a corroborar isto, está bem que eu hoje não trago aqui. As investigações realizadas têm demonstrado uma melhoria num período médio de 6 semanas em pessoas com depressão moderada, ok? Temos aqui o António que diz que mesmo sendo alérgica à cafeína, quando tomo rhodiola não me afeta e consegue descansar na mesma. Presumo que era isso que dizia a mensagem, mas vocês podem ver as mensagens lá no bate-papo. Tem um efeito estimulante e antidepressivo e regula a produção ótima de serotonina e dopamina. Depois sobre isto, algum dia irei fazer aqui um outro zoom, mas efetivamente dizer-vos que ele tem este efeito, ok? Efeito estimulante e antidepressivo, por isso ser tão importante para pessoas que estejam a passar, estamos a falar de uma depressão moderada, estamos a falar no sentido de termos aqui respostas mais naturais. Os efeitos da rhodiola, desculpem, os efeitos do rhodiola atribuem-se à sua propriedade para melhorar a disponibilidade de serotonina e de dopamina nos receptores opioides, tal como as beta-endorfinas, que nos fazem sentir muito bem. A serotonina é o neurotransmissor que nos faz sentir feliz, é o neurotransmissor da felicidade, um dos. Também, continuando aqui, para tratar as depressões e ansiedades, normalmente existem alguns outros, enfim, outros compostos que podem ser dados, contudo, estes são responsáveis, de facto, por estes efeitos a nível antidepressivos e ansiolíticos. E é muito interessante que nós podemos aqui, com uma boa combinação, não posso tirar de parte numa questão de depressão e ansiedade, por exemplo, um ômega 3, não posso tirar de parte outra suplementação coadjuvante, está bem? Com o rhodiola, mas é muito importante vocês terem esta noção, porque às vezes começamos a entrar numa situação um bocadinho de exaustão e podemos antecipar as situações. Crê-se que estimula então a produção destes neurotransmissores, a serotonina e a dopamina, como já referi.
Também a adrenalina e noradrenalina, que promovem então este sentimento de bem-estar. A nível da ansiedade, foi demonstrado resultados satisfatórios em pessoas com desordem de ansiedade generalizada, que infelizmente também é algo que começa a afetar já até as crianças, e neste caso o Rhodiola não é para crianças, é mesmo só para pessoas acima dos 18 anos, está bem? O bom funcionamento do sistema nervoso, aprendizagem e memória, também há outros aspectos pelos quais nós podemos tomar o Rhodiola, porque ele melhora a aprendizagem, a memória, a capacidade mental, elimina a fadiga e aumenta o tempo de atenção, memória e produtividade no trabalho. É assim, muitas pessoas às vezes arrastam-se horas e horas nos seus trabalhos e nem sempre estão a ser produtivas, ok? Às vezes, o conseguir retirar e fazer esta introspeção, perceber que precisamos de ajuda de alguma coisa para ser mais produtivos, é importante. Reduz a fadiga. Os estudos demonstram também que Rhodiola diminui a fadiga ocasionada por situações de stress, diminuindo então esta fadiga, incrementando uma situação de bem-estar em estudantes, na época de exames, em pessoas, por exemplo, que passam para um emprego novo e como tal é tudo muito novo, às vezes até não são bem-vindas e há ali um certo hoje chamado bullying, ok? Então temos aqui algumas coisas que realmente nos ajudam a passar por esse processo de forma, de melhor forma, ok? Vamos avançar. Então, síndrome de déficit de atenção. Hoje em dia também muitas pessoas são rotuladas com déficit de atenção, sabendo eu que muitas das vezes não tem que ver com isso. Temos que perceber e abrir horizontes e perceber onde é que podemos também obter ajuda, que não apenas e só através dos químicos. Muitas pessoas a serem crianças, inclusive, a serem medicadas e não tem nada a ver com isso. Ok, mas isso será noutra ocasião. Vamos hoje perceber que aqui a dopamina, que é habitualmente encontrada e empobrecida no córtex pré-frontal nas crianças com transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Para o tratamento desta síndrome, o rhodiola com ômega 3 e a dieta com outros nutracêuticos, naturalmente, que era o que eu dizia anteriormente, ou seja, não só pelo déficit de atenção, não só por uma questão de depressão, mas nós mesmos, no nosso dia a dia, precisamos fazer uma suplementação de base, ok? Em que o ômega 3 deverá estar sempre presente, alguns outros suplementos, e o Rhodiola pode nos servir de suporte para aquelas alturas mais trabalhosas e que nós sabemos que vamos ficar mais cansados. A dose sugerida realmente, no caso aqui, atenção, que estamos a falar do ômega 3, está bem? Aqui para crianças, 50 a 100 miligramas, complexo B, entre outras coisas, está bom? Que eu já tinha dito, o Rhodiola não é para crianças. Então, resistência física e desporto, melhora o desempenho desportivo e a recuperação, encurta radicalmente o tempo de recuperação, de períodos de exercício intenso, para maximizar a resistência e o foco mental nos desportistas. Então, muitos desportistas, e quando querem realmente fazer um treino de alta intensidade, eles precisam de manter o seu foco para se abstrair do cansaço, o cansaço físico, e isto vai-lhes dar em termos de foco mental para que eles possam tirar o máximo proveito daquele treino e levar os seus corpos ao extremo, está bem? Ao extremo no bom sentido, porque é aquilo que eles pretendem fazer. Melhorando então o desempenho atlético, existem estudos que demonstram um desempenho com o uso e uma maior rapidez nos tempos de recuperação para voltar novamente a ter um alto desempenho, tá bom? Depois, em termos de peso, também temos aqui, para quem precisa de emagrecer, perder peso, etc., uma boa notícia, que realmente é verdade, melhora a função da tiroide, sem causar hipertiroidismo, ajudando então à queima adequada de calorias e ao controle do peso. Reduz os níveis de cortisol, que é a hormona do stress, evitando a acumulação de gordura no ventre, porque cá está, há muitas pessoas que
por terem níveis muito elevados de stress, de ansiedade, esses níveis de cortisol, eles são importantes de manhã para despertarmos, para produzir serotonina, para nos sentirmos bem com a vida, mas esses níveis de stress sempre, todo o dia, vão fazer com que haja a acumulação de gordura no nosso corpo, que normalmente se centra no ventre, ou seja, a gordura visceral. E está então comprovado que o rhodiola vai incrementar a queima de calorias até 20% com uma prática também de exercício físico, que pode ser pode melhorar até 70%, segundo o que reporta um investigador, ok? Então, melhora o nosso sistema também hormonal e melhora naturalmente o desempenho sexual, ok? Neste caso, contribui inclusive para corrigir alguma disfunção que possa existir. Como adaptogénio, ele regula o funcionamento óptimo das gónadas, portanto dos ovários e dos testículos, melhorando os níveis baixos de testosterona na andropausa ou por stress e previne, porque o stress também causa uma diminuição deste mesmo estado ótimo de desempenho sexual e previne então também a perda de massa muscular. Produz um efeito anabólico nos homens, ou seja, dá realmente uma tendência a aumentar a massa muscular, aliado com o exercício, ajuda no equilíbrio hormonal, reduzindo significativamente os sintomas de desordens endócrinos, como o caso de infertilidade, desordens pré-menstruais, menopausa e andropausa, ou seja, o facto de ser um adaptogénico, ele também é utilizado, como eu disse no início, muito para este tipo de equilíbrios hormonais. Temos aqui a oitava razão para tomar rhodiola, o envelhecimento. Portanto, sem dúvida, melhora a função hormonal em geral e, portanto, só por si já vai causar um atraso, não é, nos processos de envelhecimento. Atua então também como antioxidante, prevenindo os danos dos radicais livres, como o caso então dos cancros, doenças cardiovasculares, doenças degenerativas, que nós naturalmente não queremos. Para a saúde do coração, tem efeitos cardioprotetores e até antiarrítmicos, é verdade. Muitas pessoas podem sentir, mas isso é para estimular e eu tenho. Não, é assim, tem precisamente o efeito oposto. Naturalmente, que temos que ter em consideração que tem a cafeína equivalente a um café e dependendo aqui do tipo, da quantidade que a pessoa tome, deve ter em consideração a cafeína que temos aqui presente. Então, usa-se também para tratar as arritmias e inclusive também para baixar altos níveis de colesterol. Agora, ele é coadjuvante, ou seja, ele também colabora, não trata, não resolve, mas colabora em algumas outras coisas e eu vou dar aqui agora uma lista assim rapidinho para nós passarmos. Casos do cancro, tuberculose, diabetes, prevenir gripes, diminuir o envelhecimento, danos hepáticos, como o caso das hepatites, melhorar a audição, melhorar o funcionamento do sistema nervoso, problemas de memória, na menopausa e na andropausa, estudantes em fase de exames, aprendizagem acelerada, que é o caso, por exemplo, dos militares, que têm que estar ali, ou como foi o caso de todos os nossos profissionais de saúde, quando nós entramos na pandemia, não é? Que andava tudo louco da vida para dar respostas. Disfunção sexual, fadiga crónica, doenças autoimunes, artrites, escleroses, miastenias, fibromialgias, etc. Estados depressivos, estados de ansiedade, melhora o desempenho desportivo, ajuda a baixar o peso, vida com carga física e mental constante, força muscular e para uma rotina física mais vigorosa, para maximizar a resistência física e o foco mental nos desportistas, para encurtar o tempo de recuperação após o exercício físico, maximizando o sistema de reação ao stress físico, ok? Isto serve como coadjuvante, ou seja, não vai resolver por aqui só
o tomar o Rhodiola sozinho não vai resolver a nossa vida toda, ok? Ele vai contribuir para todas estas questões e naturalmente que vocês podem depois pedir ajuda para ser melhor orientados, quem não conhece o suplemento, na sua forma de o tomar e como complementá-lo com outra suplementação, que é de base, ok? Portanto, aqui recomenda-se o Rhodiola cerca de 200 miligramas a 300 miligramas por dia, digamos assim. Os adultos, pronto, 1 a 2 comprimidos por dia, neste caso, sem exceder os 2 comprimidos diários. Eu tenho aqui um breve testemunho, por exemplo, não falei ainda aqui, mas serviu de muita utilidade para um amigo meu que passa muitas horas a conduzir, faz viagens muito longas. E ele, por algumas vezes, adormeceu ao volante. Graças a Deus nunca lhe aconteceu nada, mas desde que o Rhodiola chegou à vida dele, ele faz as suas viagens de forma tranquila e, portanto, isto já é também outro aspecto que nós devemos ter em consideração, está bem? Naturalmente que não vamos tomar isto à noite, devemos ter em consideração, portanto, a hora de o fazer para estarmos mais despertos, a menos que a pessoa vá trabalhar durante a noite, que isso é outra história, mas pronto, termos essa consciência, ok? Então, dizer-vos que basicamente isto aqui é a combinação da quantidade de cafeína que nós temos que ter atenção a alguma medicação se a pessoa está a tomá-la ou não, portanto podermos aqui falar sobre isso caso seja necessário, tirar algumas dúvidas e ter esta noção. Lembrem-se que a cafeína é um inibidor da absorção do ferro, portanto, sempre e quando nós vamos tomar o Rhodiola, devemos afastá-lo da toma, por exemplo, do multivitamínico, do quotidiano ou do Double X, porque dessa forma acaba por não ser tão benéfico para a absorção, por exemplo, do ferro que nós temos lá no nosso multivitamínico, ok? Depois, de forma assim muito rapidinha, eu queria passar para outras coisas que podem também contribuir para a redução do cansaço, não de forma tão completa como nós temos aqui o Rhodiola, mas que eu gostava muito de vos dar a conhecer, para quem ainda não conhece, este produto que é o Can't Stop One Stop. O Can't Stop One Stop, e devo-vos dizer que eu acho que nós temos aqui alguém do Brasil. Nenhum destes produtos está no Brasil, mas nós depois podemos falar no sentido de vos fazer chegar, caso seja possível. De qualquer das formas, eu não deixei o Brasil de fora, temos aí outra coisa para o Brasil também, que é algo que vocês têm. Mas dizer aqui que o Can't Stop One Stop é um produto que ele vem numa saqueta de forma muito confortável, nós podemos tomá-la. Eu estou aqui com esta disposição toda porque hoje às 5 da tarde também estava a morrer para a vida e tomei um Can't Stop One Stop, na mesma altura que fui levar 2 a uma cliente. Precisamente porque às vezes é importante nós também sentirmos as coisas na pele para realmente sermos congruentes, ok? Basicamente é isto, sermos congruentes. Eu estar a dizer ao outro que é muito bom e eu própria não o fazer, não faz muito sentido. Então este é um suplemento que anda bem sempre na nossa malinha, numas chaquetas e em algum momento do dia que nós nos sentimos assim um bocadito mais em baixo de forma e não estamos a tomar o Rhodiola e precisamos realmente ali de controlar os nossos níveis baixos de energia. Lembram-se daquilo que eu disse no início? É nós estarmos atentos como é que nós nos sentimos, nós não temos que nos andar a arrastar para a vida. A falta de nutrientes, a desnutrição e a falta de uma correta alimentação é que faz com que nós andemos sem energia e sem vitalidade. Então dizer-vos que esta saquetazinha, ela tem magnésio, vitaminas B, vitamina C e o extrato de mate. Então, o magnésio é um cofator de várias enzimas e que auxilia muito o nosso metabolismo. Depois temos o metabolismo da energia. Depois temos a tiamina, que é a vitamina B1, que é essencial para a síntese de ATP, está aqui mal. Depois, a vitamina B6, ela participa então também na síntese da serotonina, dopamina, melatonina, adrenalina, ou seja, todos estes neurotransmissores. E então melhora o estado de ânimo, a energia e o sono.
Depois temos ainda a vitamina B12, que participa então no nosso metabolismo das proteínas, das gorduras e dos carboidratos, ajuda a sintetizar também a creatina, como já tínhamos visto anteriormente. A vitamina C é um antioxidante, ou seja, participa na produção das hormonas anti-stress e em tudo no nosso organismo. E neste caso, a energia que nós vamos aqui buscar, ela é do extrato de mate. E aqui temos a resposta para quem aí dizia que não podia com a cafeína de maneira nenhuma, está bem? Então é um produto excelente para vocês pedirem. Ele não está disponível no site em Portugal, está em Espanha, mas peçam à pessoa que vos está a assessorar para vos ajudar a pedir, não é? Para vocês ou para o considerarem. Então, realmente melhora muito a fadiga mental e a fadiga física. É fácil a toma, é uma saquetazinha, parece um pacotinho de açúcar, mas é uma saquetazinha de muita energia que nós pomos na boca diretamente, nem precisamos de água e vamos saboreando. Tem um saborzinho assim meia pêssego e passado pouquíssimo tempo a nossa energia está restabelecida. Então, proporciona micronutrientes que são indispensáveis, portanto, os micronutrientes todos que eu referi, que são indispensáveis para o metabolismo, essencialmente dos carboidratos, como resultado, mais energia e melhora da fadiga física e mental, ok? Então, não ficamos por aqui, vamos só dar ainda mais uma vistinha de olhos a qualquer coisa que pode contribuir para reduzir os nossos níveis de cansaço. E temos então o quê? As nossas bebidas energéticas XS. Eu não vou falar sobre a composição das bebidas XS, queria só salientar que, por exemplo, no Brasil nós temos o XS, temos sabores fantásticos, e dizer-vos que são bebidas energéticas saudáveis, é assim que eu as apresento. Porquê? Porque elas têm uma carga de micronutrientes fantástica, como nós vimos aqui, vitamina C, o magnésio, todas as vitaminas B, que são realmente importantes para a síntese de energia, nós temos dentro do XS. Temos aqui inclusive o Power Water, essa azulinha, que é uma bebida muito voltada para a beleza, para o tratamento da nossa pele, do nosso cabelo, das unhas, que tem colagênio, tem ácido hialurónico, enfim, tem um sem número de complexos que nos ajudam a tratar também a nossa parte exterior, não é? Mas estando a receber alguma energia. E depois ali até aquela de pêssego, de maracujá e de gengibre, que também é tão importante para o nosso sistema imune, que também tem o zinco. Então temos aqui várias opções. Para quem gosta de bebidas energéticas, por favor, questionem-se aquilo que vocês andam a beber, o que é que anda por aí no mercado, está bem? Porque aquilo que os reclames falam é aquilo que vocês muitas das vezes querem ouvir. A grande questão é perceber o que é que está lá por detrás da latinha nos ingredientes. O que é que isso vai fazer à vossa saúde? Há pessoas que, quando eu falo em bebidas energéticas, dizem-me logo assim: ai não, mas isso faz mal ao coração. Esqueçam, esta bebida é uma bebida que é bem tolerada por qualquer pessoa. Naturalmente, tudo em excesso faz mal, não é para as pessoas andarem a beber um pack de XS por dia, mas é vocês poderem fazê-lo com moderação e se estão ou se gostam de consumir outras coisas, vejam e procurem, experimentem esta bebida XS, ok? Portanto, para finalizar, ainda dar aqui só mais um tópico que é a vitamina B+, que eu acredito que todos vocês já conhecem e por isso eu não vinha falar hoje dela, queria mesmo falar mais em pormenor, era do rhodiola, mas dizer-vos também, naturalmente, interfere muito no nosso cansaço, no nosso dia-a-dia e tudo aquilo que nós vimos que as vitaminas B são importantes, para além de termos aqui a spirulina. Eu costumo dizer a spirulina é o extra, é aquilo que nos vem lá de borla como bónus, porque se vocês forem ver, por exemplo, a compra da spirulina separadamente, tem um determinado valor, que é quase o preço de uma caixinha da própria vitamina B, e naturalmente que temos aqui o critério e o rigor da Nutrilite.
Então, amigos, é assim, isto hoje foi um bocadinho mais tenso, eu tentei falar rápido, não sei como não me deu aqui um ataque de tosse, porque eu não trouxe água aqui para o pé de mim. Estarei disponível caso vocês precisem de algum esclarecimento, mas procure essencialmente quem vos convida, quem vos dá assessoria, e se houver alguma coisa que seja necessário que eu possa contribuir para vos esclarecer, estarei cá disponível, está bem? Vou só aqui olhar ao chat, eu fui mais ou menos vendo as mensagens que iam escrevendo. E pronto, quem me dizia aí que é um iPhone, que eu não sei quem é, que não poderia nem chá, nem chá verde, nem cafeína, é uma questão de experimentar aqui o Can't Stop, One Stop, a vitamina B, que também não tem nada de cafeína, mas que também é um suporte, as próprias chaquetas de magnésio só por si, ok? Que é tão importante o magnésio para mais de 300 funções no nosso organismo. Então, é assim, amigos, hoje é tudo da minha parte, foi assim um bocadinho mais longo, perdoem-me, está bem, espero que tenha valido a pena